iniciando mais uma aula no nosso curso de atendimento no ambiente pré-hospitalar. Hoje nós vamos falar de lesões térmicas. O objetivo da nossa aula de hoje é entendermos como é o atendimento à vítima que apresenta lesões térmicas. Então nós vamos avaliar a vítima de queimaduras no ambiente pré-hospitalar, ver como se processa, como nós realizamos a avaliação inicial da cena, o mecanismo de lesão, que também é importante, realizar a avaliação inicial da vítima no intra-hospitalar, vamos diferenciar um pouquinho, pré para o intra, como é no intra-hospitalar, estratégia de reanimação do paciente queimado, como é o atendimento, que estratégias eu tenho para tratamento no ambiente pré-hospitalar. Nós vamos ver também como realizar a extensão da queimadura, o manejo dessa queimadura e discutir também a transferência desse paciente do pré-hospitalar para o intra-hospitalar. Bom, vamos fazer uma rápida revisão aqui. Lembrar que a pele, ela é o maior órgão do corpo humano, que as queimaduras eu posso classificá-las de acordo com a profundidade da superfície corporal queimada. As queimaduras podem ser, então, superficiais, quanto à profundidade. Se vocês observarem, são aquelas que envolvem somente as camadas mais externas da pele, como a epiderme. Elas são geralmente vermelhas, dolorosas, mas não necessitam de realização de enxerto. Elas não entram no cálculo da área da superfície corporal queimada. Nós vamos ver que um dos critérios, um dos problemas do paciente queimado, principalmente o grande queimado, é a desidratação. E esse paciente tem que ser hidratado. E para hidratar, nós vamos ter que calcular o volume de acordo com a área da superfície corporal queimada, que é levada em consideração. Mas as queimaduras superficiais, elas não entram no cálculo da área da superfície corporal queimada com o objetivo de realizar, de calcular quanto de volume nós vamos dar para o paciente queimado. Não são usadas para a administração de fluidos. Bom, nós temos a queimadura parcial, elas envolvem a epiderme, derme imediatamente abaixo. Elas podem ser superficiais ou profundas. Lembrando que a antiga classificação era queimaduras de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. A queimadura superficial que nós vimos há pouco, ela equivale à queimadura de primeiro grau. Como nós vimos, são queimaduras que não têm muita repercussão hemodinâmica. O paciente pode ter bastante dor, se sentir ali irritado. Algumas pessoas relatam febre, mas que elas se resolvem em poucos dias, 7 dias, em uma semana. Geralmente essas queimaduras podem ser até por insolação, elas se resolvem. Mas a queimadura de segundo grau, ela, antiga queimadura, né, que hoje é chamada, na realidade, de queimadura parcial, como elas envolvem na parte maior da pele, envolve epiderme, derme subjacente, elas já podem ser mais superficiais ou mais profundas. As queimaduras mais superficiais são aquelas que pegam a derme subjacente, imediatamente à pele, e se ela for mais profunda ainda na derme, a gente chama de queimadura profundas, parcial profunda. Então nós temos as queimaduras parciais, superficiais e profundas, quando elas se aprofundam mais na superfície da derme. Geralmente a gente tem presença de bolhas que podem ser brilhantes e úmidas. Nas parciais profundas, pessoal, geralmente aí há necessidade de cirurgia para restabelecer ali a integridade, certo? Dessa cobertura. No APH, lembrando, não é recomendado mexer nessas bolhas. As bolhas das queimaduras parciais, elas não devem ser abordadas no ambiente pré-hospitalar. E as bolhas que já foram rompidas, elas devem ser cobertas com um curativo limpo e seco. E, bom, as queimaduras de espessura completa, elas envolvem, além da epiderme e derme, elas destroem completamente, na realidade, a epiderme e derme. E elas possuem um aspecto mais seco, branco, como se fosse uma escara, mais coriáceo. Como vocês estão vendo aí, a antiga queimadura de terceiro grau, que a gente chamava. Ela tem um aspecto coriáceo, branco, carbonáceo, né? O tecido aí está morto. As camadas da pele foram totalmente destruídas. As vítimas vão apresentar dor, e aí é uma informação falsa que dão, de que na queimadura de terceiro grau, na queimadura de espessura completa, que envolve todas as camadas da pele, o paciente ele não sente dor, sente sim. Mas foi destruída as terminações nervosas. Mas nós temos que lembrar que a queimadura não necessariamente ela é uniforme. Então eu posso ter uma queimadura de terceiro grau numa parte do corpo e na região imediatamente adjacente a essa queimadura, ela ser uma queimadura de segundo, de primeiro grau, que dói bastante. Então, as vítimas apresentação dor sim, não devido à área da queimadura completa, mas devido à área imediatamente adjacente. Pessoal, as queimaduras subdérmicas são falando em termos de profundidade, são as que apresentam maior gravidade. Elas envolvem uma destruição completa da epiderme e derme, elas destroem também gorduras, músculos e órgãos até, dependendo da profundidade. Elas possuem um aspecto seco já, branco, né? Parece também uma escara em algumas situações.
Essa queimadura é a antiga queimadura de 4º grau, espessura completa e profunda. Muitas vezes é difícil estimar a profundidade das queimaduras subdérmicas, porque o tecido tem uma destruição profunda, mas devido a esse aspecto coriáceo que ela apresenta por fora, você não consegue, por muitas vezes, ter uma noção da profundidade dessa lesão. Nós vamos utilizar também para calcular, para estimar a área, aqui é a área da superfície corporal queimada, nós vamos levar em consideração a regra dos novos. Não tem ela como regra única, existem diversas regras, mas a regra dos 9 para o pré-hospitalar é a regra que é utilizada. Observem aí que, no caso, as partes do corpo são divididas em múltiplos de 9, representadas por múltiplos de 9. Então, por exemplo, aqui nós temos no homem tórax anterior 18%, tórax posterior também 18%, os braços completos 9%, as pernas completas 18%, períneo 1%, região da cabeça 9%. Lembrar que no bebê, a cabeça do bebê ocupa proporcionalmente uma área da superfície corporal maior. Então, a cabeça do bebê ela é considerada 18%, tórax anterior e posterior 9%, braços 9%. A única diferença está aqui nas pernas, em que você vai ter aqui 13,5% nas pernas, certo? E também 1% na região perineal. O dorso também vale 18%. Para uma criança um pouco maior, nós temos que lembrar aí que a cabeça diminui um pouco, ocupa uma área proporcionalmente menor, então ela tem 12%, e a diferença está justamente nas pernas, que ocupam um volume maior, 16,5%. Você tira aqui da cabeça e vai para as pernas, tanto no bebê como na criança um pouco maior. Então, essa regra dos 9 ela pode ser consultada. Nos adultos, geralmente, a gente decora rápido, porque a gente pega muito paciente queimado, então a gente tem uma facilidade maior, mas nos outros pacientes, vocês podem dar uma pescada rápida e encontrar essa regra. Muito utilizado também é a tabela de Lund-Browder, certo? Ela é mais fidedigna, ela avalia de uma forma mais acurada a área da superfície corporal queimada. Então, vocês vejam aí que a tabela de Lund-Browder, ela leva em consideração aqui a idade em anos, tá certo? É conforme a idade. E nós sabemos que conforme a idade, a área da superfície corporal queimada, da coxa, das pernas, elas variam. Então, ela usa esses parâmetros, né? Cabeça, coxa e perna. E aí, conforme a idade, você tem um valor e você tem que somar esses valores para obter a área da superfície corporal queimada. Então, nós estamos observando aqui também a divisão conforme... Vocês vejam que o tórax, nós usamos ela principalmente em crianças. Vocês estão vendo aqui que pode ser usado em adulto? Pode também, tá bom? Ela leva em consideração que o tórax anterior é 13%, posterior 13%. O braço, vocês já conseguem ver uma divisão aqui, 2% o braço. O antebraço, 1,5%. As mãos também, fica ali como se fosse 1,5%, ok? E aí o que varia é as pernas, vocês aqui o B e o C, e vocês vão ver de acordo com a tabela aqui. Bom, a chave pessoal, a tabela de Lund-Browder ela é mais acurada, porque a gente sabe que vai depender do tamanho das pernas, que varia conforme a idade. Então, vocês viram lá também na tabela dos 9, que geralmente quando você vai de bebê até adulto, a cabeça vai ocupando uma área proporcionalmente menor e essa diferença vai para as pernas. Então aqui ela leva em consideração justamente isso aí. Então ela consegue dar uma medida mais acurada da área da superfície corporal queimada. Essa tabela que é usada principalmente no intra-hospitalar. Qual é a ideia aqui? A gente vai ter um caso a atender de um paciente com lesão térmica, com queimadura, e aí nós vamos, ao longo do atendimento, discutir todos os aspectos da vítima com queimaduras. Então vamos lá ao nosso caso. Imagine que sua equipe, você está com uma equipe de pré-hospitalar do SAMU, você é acionado para atender uma vítima do sexo masculino de aproximadamente 40 anos, que foi vítima de uma queimadura por choque elétrico. Olha só, choque elétrico. Enquanto trabalhava. A primeira coisa, quem trabalha em ambiente pré-hospitalar tem que se preocupar é com a segurança da cena. Então, as perguntas o que eu tenho que me preocupar antes de eu chegar nessa cena? Nós já vimos na aula de avaliação primária que antes a ocorrência não começa quando eu chego na cena. Começa quando eu recebo o chamado dessa ocorrência pela central de regulação. Então temos que lembrar sempre disso. Ao caminho, eu já vou pensando o que pode ter acontecido. Qual foi a causa dessa queimadura? Foi elétrica. Mas como foi essa cena? Como se encontra esse ambiente? Será que já está extinguido o mecanismo de queimadura? Então a gente faz uma série de perguntas cuja resposta a gente vai ter realmente quando chegar na cena e avaliar. Lembrando que a avaliação da cena é sempre a impressão geral que você tem, que chegou, deu aquela olhada, impressão geral. Avalie as causas,
Observe familiares e espectadores. Cuidado para não se tornar vítima. Procure os potenciais perigos que tem ali. Se a cena estiver segura, você vai se aproximar. Se não estiver segura, você vai aguardar até que essa insegurança seja resolvida. Em queimaduras é muito comum, por exemplo, queimaduras por queda de poste. É muito comum a equipe de pré-hospitalar não conseguir adentrar a cena para socorrer a vítima por conta dos riscos. Tenho fiação exposta. Às vezes eu tenho fios incendiando, sem fogo presente, né? Fogo presente causando incêndios. Então, avaliar a cena. Só se aproximar se a cena estiver segura. Caso contrário, você vai chamar a companhia de energia elétrica da sua região para desligar a energia, vai chamar bombeiro se houver incêndio e a quem de direito. Mas só se aproxima da cena se a cena estiver segura para mim ter acesso à minha vida. Quando nós chegamos ao cenário, nós nos deparamos com a seguinte situação. Tem uma dificuldade para chegar, porque é o centro da cidade, então o trânsito está intenso e há muitos populares. E fomos informados por bombeiros que a vítima estava limpando janela de vidro no quarto andar e que levou um choque e que ficou pendurado pela cadeirinha que ele estava usando. Então vejam a cena aí. Foi retirada pelos bombeiros que fizeram o resgate. SAMU não faz resgate. Resgate é atribuição dos bombeiros. No caso aí, retirado o bombeiro. Quando nós chegamos, a vítima está consciente, orientada, queixa-se de muita dor no tórax, no abdômen e na região genital. Vejam só. Ao olhar para a vítima, nós percebemos uma queimadura extensa em região do tórax, do abdômen, dos braços e na genitália dela. Quais são as prioridades de atendimento dessa? Essa é a pergunta que eu me faço. E aí, pessoal, nós temos que lembrar o seguinte. Nossa avaliação da vítima de trauma ela é sempre sistematizada. Aqui não é diferente. X, A, B, C, D, E. O X tem lesões sanguinantes? Não. Não havia na descrição do cenário nenhum sinal de lesões sanguinantes. A via aérea, vamos pro A. A via aérea está em risco? Pessoal, vou logo adiantar para vocês. A vítima de queimadura, vocês têm que se preocupar com duas coisas, principalmente. Além dos demais tratamentos que nós vamos fazer para ela. É via aérea e desidratação. Além da hipotermia. Então, o grande queimado, principalmente, ele vai morrer por um comprometimento de via aérea. Ele vai morrer por desidratação ou ele vai morrer por hipotermia. Aumenta a mortalidade. Então, vamos lembrar desses três fatores no queimado. Porque a queimadura, ela nos assusta. É feio, algo feio, principalmente o grande queimado. Mas eu não posso me deixar levar por essa lesão. Tenho que sistematizar a minha avaliação e me preocupar com o que compromete o meu paciente. Lembra? Princípios. Aquilo que está matando a minha vítima de trauma. Então, o que nós vemos lá? Quando eu vou avaliar a vítima, eu percebo que ela tem queimadura em face. Eu percebo que a voz dela está sem alteração. Ela está falando comigo sem alteração. Não tem, no escarro, ela coloca, não tem carbonáceo, não tem escarro carbonáceo, que é aqueles escarros com fuligens, mas apresenta queimaduras de pelos nos supercílios. Ela tem queimadura aqui no supercílio, ok? Não tem escarro carbonáceo, mas tem queimadura nos pelos do supercílio. Então, essa vítima, ela tem uma queimadura grave só por conta disso? Nós devemos atentar para o seguinte, pessoal. Avalia. Se ela tem queimadura em face, ela está falando, ok, ela está falando e a voz dela está límpida. Mas cuidado, avalie a via aérea dela. Pede ela para abrir a boca. Dá uma olhadinha na cavidade oral dela. Vê se está hiperemiado, tá certo essa cavidade oral. Vê se já tem algum edema. Avalia, mantém alta suspeição sobre a via aérea do queimado. Principalmente nesses mecanismos de trauma que tem inalação de fumaça. Olha se tem sinal de edema de orofaringe. Como eu falei, inalação de fumaça em ambiente fechado. Cuidado. Queimadura em face ao pescoço. É considerado grave. Se tiver fuligem, grave também. Se tiver dificuldade de fala, se tiver rouquidão, se o paciente apresentar estridor, pessoal, estridor é sinal de obstrução da via aérea. O paciente está perdendo a via aérea dele. Então, encontrando qualquer uma dessas situações na vítima de queimadura, você vai ter que garantir a via aérea dela, avaliar e tratar essa via aérea. Vias aéreas sem sinais de comprometimento, ok, a gente olhou ali. Observação contínua, não tinha edema de via aérea, pedi para abrir a boca, não tinha, né? Apesar de ter queimado os pelos aqui do supercílio, mas não mais nenhum sinal. Como eu falei, a presença de estridor, ela não só é indicativo de você entender que já é um comprometimento de via aérea, como é uma indicação de intubação do paciente imediatamente. E aqui, pessoal, é intubação mesmo, que não adianta outro dispositivo, porque essa via aérea está demaciando. Então, realmente tem que ser um tubo. Tem que garantir a ventilação e a oxigenação dessa minha vítima, e é o tubo, nesse caso, que vai garantir, o tubo orotraqueal. Queimaduras ao redor do pescoço, cuidado, elas podem produzir edema circunferencial e comprometer também a via aérea por causa do edema superficial. Podem precisar de OT precoce. Se necessária a intubação orotraqueal, utilizar também bloqueador neuromuscular, né? Não despolarizante. Lembrar que lesão por esmagamento e choque elétrico aqui libera potássio na corrente sanguínea, e é pensando justamente por isso que os bloqueadores neuromusculares despolarizantes, eles também causam liberação de potássio. Então, nessas, se vai intubar, preferencialmente bloqueador neuromuscular, preferencialmente, não despolarizante, né? O que acontece também na lesão
por esmagamento e choque elétrico, que é o princípio semelhante. Tem liberação de muito potássio na corrente sanguínea que pode induzir arritmia cardíaca. Ao expor o tórax, nós verificamos que a vítima tem presença, né, ali de queimadura parcial em tórax anterior e abdômen, braços, inclusive mãos e períneo. A pergunta é, após eu avaliar a via aérea, após eu fazer a avaliação secundária ou primária ali todinha, avalio ventilação, avalio circulação, não encontrei sinais de choque, avalio neurológico, Glasgow 15. Depois disso, pessoal, nós vamos expor a vítima e avaliar a extensão e a profundidade dessas lesões. Então, essa exposição é lá no E. Então, vejam que inicialmente vocês têm que fazer a avaliação primária e tratar aquele que está matando a vítima de queimadura. Então, lá no E é que eu vou expor a vítima de queimadura e avaliar a extensão e profundidade. Muita gente tem a tendência de, ao ver a queimadura, querer tratar precocemente a lesão. Não, tem que avaliar sistematizadamente a vítima de queimadura. XABCDE. Lá no E você expõe, avalia a extensão e profundidade dessas lesões. Já avaliamos se tinha sinais de sofrimento respiratório, se tinha crepitação na ausculta pulmonar, se a saturação estava abaixo de 94% e mantenha cuidado no paciente, né? Paciente com insuficiência respiratória, cuidado, ele pode estar saturando 100%, mas se ele inalou fumaça, tá certo? Se ele inalou principalmente monóxido de carbono, essa leitura ela é falseada, muito cuidado com isso aí. Uma saturação de 100% num paciente que se intoxicou por monóxido de carbono, por exemplo, é sinal, é falseada essa leitura. O oxímetro não consegue distinguir se a célula está saturada com oxigênio ou com monóxido de carbono. Então, nossa vítima, nós dispusemos o tórax dela, está aí o que a gente encontrou. Ofertamos oxigênio, por mais que não é inalante. Lembrando que essa oferta de oxigênio, ela tem que ser feita precocemente, avaliando via aérea e ventilação. Eu já teria ofertado essa reservatório, 15 litros. Posicionei o paciente com cabeceira elevada, 30 graus, porque melhora a expansão torácica, 30 graus. E aí, o que fazer mais por essa vítima? Já avaliei a extensão, vamos já falar da avaliação, certo? Quais os riscos adicionais minha vítima está correndo? Existe trauma adicional? Lembrar disso aqui. Existe risco de rabdomiólise, de alguma disritmia cardíaca? Lembre que foi uma queimadura por choque elétrico. Jean, quando é que eu posso ter rabdomiólise na queimadura? Pessoal, ali você pode ter destruição tecidual, certo? Você pode ter rompimento de musculatura devido à corrente elétrica intensa, lesão muscular. Então, essa lesão muscular faz com que essa mioglobina seja liberada na corrente sanguínea também, tá certo? E produz até uma insuficiência renal. Esse aumento de pressão na musculatura por conta não só dessa carga elétrica, mas por conta de edema, pode fazer com que essa musculatura ela tenha edemaciada, ela comprima os vasos, e aí eu tenha que fazer até uma fasciotomia, uma esclerotomia, dependendo. Então, assim, o paciente pode ter disritmia cardíaca, como eu já falei, por liberação de potássio na corrente sanguínea. Então, lembrar, pessoal, que o paciente queimado, principalmente o grande queimado, ele é um politraumatizado. Considere ele um politraumatizado. Ele provavelmente não tem só a queimadura. Considere ele um politraumatizado até que se prove o contrário, ok? Aí uma figurinha, né? Peguei do ATLS, os créditos lá do ATLS, para criar um caso para nós avaliarmos aqui. Então, vamos lembrar, avalie a perfusão do teu paciente, avalie o pulso central e periférico, quantifica a área da superfície corporal queimada, que é lá no E, faz a monitorização cardíaca no hospital, porque no pré-hospital pode fazer, ok, mas no hospital é mais fácil. E lembrar de não confiar na oximetria dependendo da causa da queimadura. Porque no choque elétrico eu posso até considerar, mas dependendo do mecanismo de queimadura, ele pode se intoxicar por fumaça ou monóxido de carbono, e aí você não pode confiar na leitura do oxímetro. Nosso paciente foi realizado acesso venoso, e aqui foram 2 acessos, aliás, 2 acessos se for um grande queimado. Lembrando que se a superfície corporal queimada for acima de 20% no adulto, ele é considerado já um grande queimado. Na criança, maior do que 10%. Também já é considerado um queimado grave, grande queimado. Nesse caso, você vai realizar acesso venoso periférico, se precisar de reposição volêmica, que aí no caso a gente vai considerar quando a área da superfície corporal queimada é acima de 20% no adulto e acima de 10% na criança. Evitar o acesso na área queimada, mas aí você me pergunta, Jean, tá todo queimado, não tenho como eu pegar acesso, a pele foi toda destruída, mas eu tô vendo o vaso. Posso pegar acesso naquele vaso? Sim. Na ausência de um acesso venoso periférico, você não consegue, você pode pegar um intraósseo. Hoje, no pré-hospitalar, em muitos serviços, o acesso intraósseo está disponível. É uma ótima opção, quando eu não consigo realizar o acesso venoso periférico. Mas, se você não consegue realizar acesso venoso periférico por conta que o paciente está totalmente queimado e você não encontrou vaso disponível, mas você vê que o vaso está íntegro, foi destruída somente a pele, você pode pegar sim. Não é proibido. Na realidade, nós não recomendamos acesso em áreas queimadas, mas ele não ser recomendado é diferente de
ser proibido. Vai ser feito se não conseguirmos o acesso venoso periférico. Lembrar que a fixação do acesso, no caso do acesso venoso periférico, ela é difícil, porque o paciente perdeu a pele. Olha só a situação de um paciente desse. Onde eu vou fixar o meu acesso, então, Jean, periférico? Você vai fixar, pessoal, com atadura. Com atadura você consegue fixar o acesso. Uma vez feito o acesso, nós vamos realizar a reposição volêmica. Lembra, o grande queimado, o paciente queimado e o grande queimado, principalmente, ele vai fazer uma desidratação, né, importante. Então, temos que repor volume. Daí a necessidade de 2 acessos calibrosos. E aqui, fórmula de Parkland. A fórmula de Parkland é uma fórmula que nós utilizamos para fazer a reposição volêmica. A fórmula de Parkland estima o volume que vai ser ofertado para a nossa vítima de queimadura, mas em 24 horas, a partir da queimadura. Observe, é a partir da queimadura. Então, é o volume de 24 horas a partir da queimadura. Como é essa fórmula? Você vai fazer de 2 a 4 ml por quilo por área da superfície corporal queimada. Você pode fazer geralmente, na maioria das queimaduras, você pode fazer 2 ml por quilo pela área da superfície corporal queimada, mas em algumas queimaduras, como por exemplo choque elétrico, você vai fazer 4 ml por quilo. Eu não botei aqui, mas criança, a gente vai fazer 3 ml por quilo pela área da superfície corporal queimada. Vocês vão dividir esse valor calculado por 2, fazer a metade nas primeiras 8 horas e a outra metade nas 16 horas subsequentes. Né? São 24 horas, então nas primeiras 8 horas você faz metade, nas 16 horas para completar as 24 horas a gente faz a outra metade. Vocês vão usar preferencialmente o Ringer lactato aquecido. O paciente queimado ele faz hipotermia também, né? Ele perde hipotermia, ele perde calor por convecção, ele perde calor por contato com o ambiente, dói bastante. Então vocês vão preferencialmente usar a solução cristalóide aquecida. No caso do nosso paciente, vamos voltar aqui só para calcular. Olha só, quanto foi a área da superfície corporal queimada dele? Ele queimou parcialmente o tórax anterior, todo o tórax anterior, 18%, né? Tórax anterior e abdômen, tudo aqui, 18%. Os braços, inclusive as mãos, cada braço é 9 com 9, 18. Então, já tenho com 18, 36%. E o períneo, 37%. O períneo é 1%. Vamos ver aqui, né? Se bate. Ok, 37% aqui é a área da superfície corporal queimada. Como é queimadura elétrica, nós vamos utilizar no Parkland 4 ml por quilo pela superfície. Estime o peso do paciente. Olhando para ele, eu percebo que ele pesa uns 80 quilos. Então, nós vamos fazer 4 ml, porque é queimadura elétrica, vezes 80, peso estimado do paciente, vezes a área da superfície corporal queimada, calculada pela fórmula, pela regra dos 9, que deu 37. Que dá um volume total, pessoal, de 11.840 ml. Eu divido por 2, dá 5.920 ml nas primeiras 8 horas. Se você dividir por 8, não são 8 horas para fazer esse volume, vai dar 740 ml hora. Olha só, não é tanto volume assim por hora. Então, a grande sacada do pré-hospitalar é, você trabalha dentro de uma cidade que tem acesso rápido ao hospital de trauma ou ao centro de tratamento de queimados. Se você vai chegar logo na unidade hospitalar, você começa uma reposição volêmica para esse paciente e o mais importante é chegar na unidade hospitalar e informar o quanto você fez, quanto foi feito pelo atendimento pré-hospitalar. Uma vez que vocês estão vendo aqui que o volume não é tão grande por hora, é 740 ml hora, no caso nosso queimado aqui. Mas vamos usar sim a regra dos novos aí, a regra de Parkland, a regra dos novos, e o peso do paciente para calcular este volume. Lembrando que aqui é a partir da queimadura. Então, se esse paciente chegar para tu com 2 horas de queimado já, e tu for iniciar a reposição volêmica dele, tu não tem mais 8 horas para fazer a primeira metade. Tu só tem agora 6 horas, porque tu perdeu 2 horas até chegar até você. Então, é a partir do momento da queimadura. Pessoal, existe uma outra regra chamada regra dos 10. Essa regra ela é menos utilizada porque ela tem as suas limitações, apesar dela ser bem prática. Como é que ela é? Primeiro que ela só serve para pacientes que têm peso entre 40 e 70 quilos. Então, é uma limitação já que ela tem. Qual é a ideia? Você vai arredondar para a dezena mais próxima, ok? Então, você vai considerar ali as partes corporais como sendo pela regra dos 9 e você aproxima para a dezena mais próxima. Por exemplo, vamos supor que ali deu 37% da superfície corporal queimada. Eu arredondo para a dezena mais próxima, que é 40. Eu multiplico por 10 para obter quantos ml eu vou fazer inicialmente. Então, 40 vezes 10, 400 ml. 400 ml para esse paciente. Veja que no nosso cálculo tinha dado isso por hora, né? 400 ml por hora. Se o peso passar de 70, para cada 10 quilos você aumenta 100 ml. Como o peso do nosso paciente ali era 80, ou seja, passou 10, eu vou aumentar 100 ml hora. Então, 400 com 100, 500 ml hora. Então, vejo que por um cálculo deu 740 ml, você vai fazer 740 ml hora, quanto que aqui nessa regra deu 500 ml hora. Então, é uma pequena variação aí, mas é uma regra possível. Uma regra é bem prática. Pessoal,
Continuando, controlar a hipotermia, retirar adornos, pulseiras, anéis, analgesia, queimaduras doem bastante, então é importantíssimo fazer analgesia para o paciente queimado. E na maioria das vezes aí o médico ele vai optar por opioide, inclusive, analgésico um pouco mais potente. Grandes queimados, pessoal, você tem que realizar controle de diurese e cuidado com o trauma de uretra também. Então, no hospital vai ser feita uma sondagem vesical de demora nesses grandes queimados, tá bom? Então, para acompanhar justamente a diurese, porque a diurese ela vai ser um sinal precoce para a gente que esse paciente ele está piorando. Já fizemos a avaliação primária, já tratamos a via aérea, manter alta vigilância sobre a via aérea do grande queimado, principalmente. Já tratamos uma hipotensão se tiver, já tratamos ali com oxigênio terapia, uma dispneia, se porventura o paciente tiver. Já tratamos tudo que era necessário, inclusive já expusemos o paciente e já começamos a repor volume. E aí a pergunta é, Jean, e as lesões? Eu trato ou não trato? Pessoal, as lesões, elas devem ser cobertas com curativos secos e estéreis. Muita gente pensa que tem que umedecer os curativos das lesões. Não. O curativo do paciente queimado é seco e estéreo, via de regra. Curativos úmidos, ou seja, que você vai umedecer eles somente se a área da superfície corporal queimada ela for inferior a 10%. A explicação é simples. Aqui nós estamos pensando em hipotermia. Lembra? Ele já perdeu a pele. Ele já perdeu a barreira que regula a temperatura corporal com relação ao ambiente. E aí, ele tem outros mecanismos, ele vai direto perdendo calor por contato com o ar, né, com contato com possíveis ventos, né, com brilho. Então, assim, ele tem vários mecanismos de perda de calor. Então, a gente tem que evitar o máximo possível que ele perda mais calor ainda. Então, o curativo é, via de regra, seco e estéril. A gente sabe que o curativo úmido, ele melhora a dor, ele dá uma sensação de conforto, mas não pode. Vai produzir, essa sensação, ela vai ocorrer à custa da hipotermia e, portanto, do aumento de mortalidade do paciente. Manter essa área descoberta é fundamental. Não deixem as áreas descobertas. Pessoal, basta a brisa passar. Vai doer bastante no paciente. Já vimos que não é para estourar a bolha, mas se a bolha estiver estourada, você vai cobrir ela com curativo seco estéreo. Via de regra, você não vai remover, vai tentar remover as roupas, mas aquela roupa que está aderida à pele você não remove, porque se você remove, você vai remover a única barreira que estava protegendo ali de infecção. Então, não é indicativo na pré-salada a gente remover a roupa que está aderida à pele. Então, foi realizada cobertura com gás estéreo em toda a superfície, você vê que demora, né? Foram retiradas as roupas, foi coberto com manta térmica o nosso paciente, elevamos os membros durante o transporte e a explicação aqui é simples, lembra? Ele está queimado nessa posição viciosa. Se você deixar a tendência da pele ali, ela ter problema de cicatrização ali. Então a gente eleva os membros do paciente nesse sentido, que é conforto, pensando nessa pele que está lá necrosada, né? E que essa região também é muito quente. A região de axila. Se possível, na avaliação secundária nós vamos usar o Sampler, como nós já aprendemos, verificação dos sinais vitais, fazer um exame físico mais detalhado, cefalopodal, lembrar, principalmente no intra-hospitalar, isso aqui, controle do débito urinário, esse paciente é para estar sondado, com a sonda vesical de demora, e o débito urinário desse paciente tem que ser de mais de meio ml por quilo, no caso do adulto, e entre 1 a 1 ml e meio na queimadura grave, ou até clarear a urina. Não vamos fazer controle do débito urinário, nós vamos fazer hidratação desse paciente até clarear essa urina ou até ele ficar com a diurese maior do que 1 a 1,5 ml por quilo na queimadura grave. Nós fizemos aqui a frequência cardíaca dele 115, saturação 96, uma frequência respiratória de 22 e a pressão arterial, né? Lembrar, pessoal, que o paciente, o grande queimado, nós vamos nos preocupar, nós vamos avaliá-lo como um todo, como nós já vimos, a avaliação sistematizada, como em todos os pacientes, avaliação sistematizada. Então, se tiver alteração de pressão, nós vamos tratar. Mas lembre que a própria reposição volêmica que nós fizemos por conta da queimadura, ela já secundariamente funciona como uma forma de tratar se tiver alguma hipotensão. E aí você me pergunta, Jean, para onde eu vou levar esse meu paciente? E você vai me dizer, Jean, é óbvio, eu vou levar esse paciente para o centro de tratamento de queimados. Não é tão fácil assim, essa tomada de decisão. Se o teu paciente, ele tem somente a queimadura como trauma, preste atenção. Se somente ele está queimado, ele não tem nenhum outro trauma associado, realmente nós vamos levá-lo para o centro de tratamento de queimado. Mas se esse paciente ele tem outro trauma associado, e esse outro trauma associado que eu desconfio ele pode comprometer a vida do meu paciente, esse paciente vai ser levado primeiro para o centro de trauma, onde vai ser tratado esse outro trauma e posteriormente vai ser conduzido ao centro de tratamento de queimados. Isso é importante. O nosso paciente era um paciente grave, 37% da superfície corporal queimada, tinha lesão em genitália, tinha lesão em mãos, que já é considerado locais graves, queimaduras graves. Foi uma queimadura elétrica, tá certo? Ele tinha somente o trauma
trauma, somente a queimadura a princípio. Então ele foi levado realmente para o centro de tratamento de queimados. Aqui em Fortaleza, o centro de tratamento de queimados coincide com o centro de trauma. Então aqui ele chega, mas mesmo quando ele chega lá, eles vão averiguar se há outro trauma comprometendo o paciente. Se houver, fica na área lá, trata o trauma, posteriormente ele vai para o centro de tratamento de queimados. E pensando em termos de gravidade de queimadura, qual queimada eu tenho que levar para o centro de tratamento de queimado? Aqueles queimaduras que têm queimadura parcial, queimadura de segundo grau, né? Mais de 10%, já tem que ser levado. Queimadura de terceiro grau, que é a de espessura total. Qualquer porcentagem, qualquer queimadura de terceiro grau tem que ser levada, o CTQ, o Centro de Tratamento de Queimado. Queimaduras em face, em mão, em pé, tá certo? Em grandes articulações, cotovelos e joelhos. Queimaduras em óleo, períneo, genitália. Lesão por inalação. Lesões por queimadura, queimaduras químicas ou queimaduras elétricas graves. Todas essas queimaduras aí tem que remover para o centro de tratamento de queimado para serem tratadas essas lesões. Como é que é a passagem desse meu paciente do pré para o INTA? Pessoal, uma forma de passar o paciente do pré para o INTA que a gente pode se acostumar é um mnemônicozinho que a gente usa chamado ATMIST, o ATMIST, né? Onde o A é o age, a idade do paciente, né? 37 anos no caso, o T de tempo, de time, tempo de início, está a 15 minutos, eu peguei o paciente com 15 minutos do evento, o M, mecanismo da lesão, que foi que aconteceu? Foi uma vítima de choque elétrico enquanto limpava a janela no segundo andar em um edifício retirado pelos bombeiros militares. O I, nível de consciência do paciente. Lembrar avaliar inconsciência. Mas no meu caso aqui ele estava consciente orientado, com muita dor, né? E a queimadura extensa em região do tórax, abdômen, braço e genitália. O S, sinais vitais, frequência cardíaca de 120, respiratória 26, saturando 94% e máscara não reinalante. E o T, o tratamento que foi implementado. Olha, foi ofertado máscara não reinalante, 12 litros por minuto, foi realizado acesso venoso periférico, foi feita a reidratação venosa, aí você vai descrever o volume que foi feito, lembra lá do volume que era para ter sido feito nas primeiras horas, mas caso não tenha terminado, provavelmente não vai ter, o profissional lá não vai fazer esse volume todo, ele vai só relatar o que já foi administrado para que o profissional do INTRA leve em consideração quando for refazer esse cálculo do volume a ser administrado para o paciente queimado, ok? Vejam que é uma forma simples, mas eficaz de você passar o paciente traumatizado e não esquecer nada. Falando um pouquinho de queimaduras químicas. No nosso caso ali era queimadura elétrica, mas vamos falar um pouquinho de queimadura química, né? Pessoal, os ácidos ou os tecidos, os ácidos ou os tecidos por um processo chamado necrose coagulativa, né? Ele destrói os tecidos, na verdade, o ácido, né? Faltou aí uma letra aí. O ácido, ele destrói os tecidos por um processo chamado necrose coagulativa, coagulação. Os tecidos danificados se transformam em uma barreira que impede a penetração de mais ácido. Então, a queimadura por ácido, ela é ruim? Péssima. Mas ela é melhor do que a queimadura por uma substância básica, alcalina. Porque a própria destruição do ácido, que faz ali a coagulação, já cria uma barreira para que mais ácido entre ali por aquela região. As queimaduras por substâncias básicas, alcalinas, elas queimam por um processo chamado necrose por liquefação, que permite que penetre mais fundo ainda e aumente, portanto, a lesão, se eu tiver mais substância. Queimadura química, segurança da cena é fundamental. Antes de se aproximar da cena, a gente vai querer saber que substância é essa, é importantíssimo, porque senão pode ser um gás, pode ser um líquido inflamável. Então, observe isso aí. Nas queimaduras por produto químico, é necessário consultar, de repente, aquele livro da Abiquim, e dar uma olhadinha, que substância é essa, que perigos essa substância traz para a equipe. Usar EPIs adequados. Pode ser necessário que, para ter acesso à vítima, você tem que usar dispositivos, macacões especiais. Então, muito cuidado. Na maioria dos casos, você vai lavar a área afetada com uma grande quantidade de água para diluir essas substâncias e remover a substância química. Agora, se for um pó, assim, pessoal, se for pó, você não pode jogar água em cima ou um líquido. Por quê? Porque essa água ou esse líquido pode reagir com esse pó e pode causar uma reação exotérmica, piorando ainda mais o quadro do paciente. Então, se for pó, a indicação é escovar, é retirar o máximo possível desse pó para poder a gente fazer a cobertura. Queimadura por corrente elétrica, pode ser, tem vários mecanismos de queimadura por corrente elétrica, coloquei algum para vocês, pode ser por arco voltaico, que é a faísca, ou por contato, geralmente é por contato, tem contato com a fonte elétrica lá e você se queima, mas pode ser queimadura por arco voltaico, e aí não precisa de contato, a intensidade da rede elétrica é tal, né? E a proximidade do paciente é tal, que não precisa nem do contato, que
por mecanismo aí de faísca ou de proximidade, o paciente acaba entrando, se queimando mesmo. Lembrar que a queimadura elétrica ela pode produzir arritmias cardíacas. Essas arritmias cardíacas, algumas literaturas dizem que elas se resolvem nas primeiras horas. Pode causar lesões teciduais graves. Observar na queimadura elétrica o ponto de entrada e o ponto de saída. Por que é importante observar a entrada e saída na queimadura elétrica? Olha, pode passar pelo coração. Então, se entrou aqui no meu braço direito e saiu na minha perna esquerda, olha o caminho, o trajeto que fez. Passou aqui pelo coração, o próximo ao coração. E pode, nesse caso, manter uma vigilância ainda maior. Então, esses pacientes, a gente vai monitorizar eles e observar a presença de arritmia. Pode haver lesão muscular, da fáscia, pode haver necrose do músculo por conta da corrente elétrica. O paciente pode ter mioglobinuria, pode entrar em insuficiência renal aguda por conta disso. Como eu falei para vocês, elas regridem em algumas horas, geralmente, então não tem muito problema. Pessoal, era isso. Um grande abraço.